Bom dia! Hoje em gramática nós vamos estudar figuras de linguagem, figuras de retórica. Bom, o que é retórica? Retórica é uma arte cujo escopo é a persuasão. O que é persuasão? É um procedimento para influenciar alguém por meio de uma argumentação. O que é a argumentação? São recursos de linguagens que nós acionamos, para tornarmos uma ideia, uma proposta mais aceitável aos concorrentes, ao outro. Argumentar é convencer, é persuadir, é fazer com que o outro se seduza, se sinta seduzido por aquilo que você esteja expondo. Então, nós vamos estudar figuras de linguagem, temos que entender o que vem a ser a retórica, que é um artifício da persuasão. E o que é a persuasão? É um procedimento que nós usamos para influenciar o outro, para convencer o outro, para seduzir o outro, ou seja, num processo de argumentação. E o que é argumentação? O que é argumento? São recursos, argumentos são recursos linguísticos que usamos para com que o outro sinta mais dominado ou mais convencido por aquilo que nós estejamos expondo. Tá? Agora, as figuras de linguagens são recursos argumentativos. Nós vamos estudar algumas figuras de linguagens, e elas são recursos linguísticos argumentativos que contribuem muito para a fundamentação argumentativa do texto. Vamos agora estudar as principais figuras de linguagem dessa unidade. As figuras de linguagem cujo princípio será a semelhança. Nós vamos ter a comparação. O que é a comparação? A comparação consiste em explicitar, em mostrar a semelhança entre um termo e outro de forma, falamos assim, explícita. Nós demonstramos através de um conectivo, de uma palavra, o que há de característica entre um ser e o outro. Nós vamos usar geralmente a palavra como, o particípio, ou que nem, assim como, a palavra parecido, etc. Então, comparação é uma figura de linguagem que consiste em explicitar a semelhança entre um termo ou outro por meio de um conector, por meio de uma palavra que vai fazer essa ligação. Vejamos aqui na demonstração, olha. Ela é tão inteligente como a mãe. Eu tenho aqui o termo inteligente que se refere a ela, mais inteligente a mãe. A figura que predomina nesta frase é a figura de linguagem chamada comparação, porque eu tenho um conector aqui que está amarrando a inteligência dela com a da mãe. Está ligando, dando uma semelhança, algo igual entre uma e outra. Então a figura que eu tenho aqui é o que nós chamamos de comparação. Eu coloquei mais uma comparação. Silvia está brava, feito uma onça. Silvia está brava. Uma onça é brava. Então, feito como uma onça, que nem uma onça. Então aqui eu tenho, através da palavra feito, estabelecendo, através desse elemento conector aqui, pelo particípio, estou estabelecendo o que nós chamamos de comparação. Nós vamos para a segunda figura. Metáfora. Usa-se uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação de similaridade entre seus significados. A metáfora é parecida com a comparação. A comparação ela é uma exposição explícita. Eu mostro as caras, eu uso um conector. A
metáfora é uma comparação implícita, vem subentendida. Então vejamos aqui um exemplo. Júlia é uma flor entre todas as mocinhas. Gente, Júlia é uma mocinha. Existem as outras mocinhas. Só que eu estou falando aqui, fazendo uma comparação de Júlia com algum elemento característico da flor. Só que eu não tenho aqui um feito, eu não tenho um parecido, eu não tenho um que nem, eu não tenho um como. Não há uma comparação explícita. Está subentendido algo em flor que Júlia tem e que as demais mocinhas não têm. Então, olha, Júlia é uma flor. Esse flor é conotativo. Pode ser cheirosa, pode ser meiga, pode ser bonita, pode ser espinhuda, depende, tá? Então aqui nós chamamos que há uma metáfora. Agora, outra figura de linguagem é a prosopopeia, também chamada personificação, né? Persona, pessoa, ação, transformar algo em pessoa, né? Então, o que é a prosopopeia ou personificação? É a transposição, é a caracterização, é você atribuir a seres inanimados, né? Às árvores, aos objetos ou aos animais, sentimentalismo, ações ou comportamentos humanos. É você atribuir caracterizações humanas aos não humanos. Então vejamos aqui. As árvores estão alegres, pois acenam ao vento com suas ramas. Alegria é uma característica do homem, né? Então aqui eu tenho o atributo alegres, as árvores. Estou personificando as árvores como se fossem humanas, dando o atributo humano, alegria, né? Alegre, às árvores. Agora, qual a justificativa? Pois acenam ao vento com suas ramas. O fato de estarem com as ramas e os galhos balançando, eu usei também acenar. Acenar é mostrar com a mão, não é? Então aqui acenam com as suas ramas, né? Eu também tenho o que nós chamamos de prosopopeia. Eu tenho duas prosopopeias aqui. Uma de acenar e outra de estar alegre. Tá? Então, o que é a prosopopeia? É a atribuição, consiste em você dar a um ser inanimado, a um objeto, ou a um animal, ou uma planta, né? Características humanas. Tudo bem? Outra figura de linguagem é a catacrese. A catacrese, figura em que historicamente ocorreu o mesmo processo da metáfora, mas que no presente não se tem mais noção desse processo. Vamos traduzir isso, né? Alguns autores abordam que metáfora, comparação e prosopopeia e catacrese sejam todas elas são consideradas metáforas, mas nós separamos, né? O que é a catacrese? É falta de uma palavra para especificar algum termo, alguma coisa, e você pega uma palavra já existente e coloca para expressar uma situação X. Na ausência de um termo específico, denominativo de algo, você transporta um que já existe e faz uma adaptação àquilo. Por exemplo, céu da boca, palato. Muita gente não sabe o que é palato, né? Aquela curvatura. Aí tem a palavra céu, então céu da boca. Isso é dente. Aqui você chama aquele grão do alho, dente de alho. Então a palavra dente vai para caracterizar um dente de alho, isso é a catacrese, né? Por exemplo, embarcar é entrar num barco. Agora, embarcar num avião, faltou um termo para elucidar o que é viajar de avião, entrar num avião. Então a gente embarcar num avião, muda, usa um termo de uma situação e transporta para outro. Isso é catacrese, né? Por exemplo, aqui, a asa do bule, quem tem asa é pássaro. Então o avião tem asa, aí já catacrese.
O bule tem uma asa, né? Já é catacrese. A perna da mesa, nós temos perna. Então, como simboliza algo que tem na mesa ali? Faltou um nome, então houve a transportação de um nome que denotava alguma coisa para um novo ser, por ausência de vocabulário. Tá? Então, olha, aqui eu tenho a asa do bule, a perna da mesa, o braço da cadeira estão quebrados. Nesta frase, nós temos 3 catacreses. Então aqui eu tenho a asa, a perna, o braço. Denotativo. Agora, quando eu coloco a asa do bule, bule, gente, não tem asa, quem tem asa é pássaro, tá? Mas aqui, para simbolizar aquilo, como que você dá um nome àquilo que o bule tem? Né? A perna da mesa, também é a mesma coisa, houve um desvio da palavra perna humana para elucidar a parte de um objeto, né? O mesmo ali da cadeira, braço da cadeira, né? Como se chama aquele lugar onde você apoia o seu braço? Então deu o seu nome de braço da cadeira. Desviou-se, na realidade, um nome já existente para denotar um outro surgente. Então, nós chamamos isso de catacrese. E há muitas catacreses. Outra figura de linguagem é a sinestesia, que é a reunião dos 5 sentidos sensoriais. Quais são os 5 sentidos sensoriais? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então aqui, essa é uma figura de linguagem bem simples, né? Porque ela é típica dos órgãos do sentido. Há frutas que têm um gosto áspero. Então olha aqui, ó. Gosto áspero. É sinestesia. Percebe-se aqui pelo paladar. Outras que têm cheiro suave. Aqui se percebe, no caso de outras frutas, né? Se percebe aqui o olfato. Tá? Então, nesta frase 6, nós temos o que nós chamamos de sinestesia. É a figura de linguagem que caracteriza os 5 sentidos sensoriais. Bom, agora, as figuras de linguagem que têm o princípio da oposição. Nós vimos até agora, né? Nós vimos até agora 5 figuras de linguagem. Agora nós vamos ver pelo menos mais outras 4 que têm o princípio de indicar coisas opostas, ou seja, a oposição. A antítese, o paradoxo, a pretensão e a antífrase ou ironia. Bom, a antítese é bem simples. Consiste no confronto de ideias contrárias. Eu digo muito para os alunos, eu tenho uma palavra, naquela mesma extensão frasal você vai ter uma outra que contraria aquela, que entra em oposição. Isso é antítese. Há autores que abordam antítese e paradoxo, a mesma coisa. Eu acredito que, pela leitura de diversas gramáticas, a antítese é uma oposição de palavras. Tá bom? Então vejamos aqui. Para cada dia de paz, são 6 de guerra. Então nós temos paz e guerra, 2 palavras que se opõem. Então eu chamo isso daqui de antítese. Tá? Seria os antônimos, ó. Contrário de paz, guerra. Então nesta frase eu tenho 2 palavras que se opõem, antítese. O paradoxo é a figura pela qual se englobam em um só conjunto ideias que se opõem de forma simultânea. Então, parece a antítese, só que ele já vai estar algo mais elaborado, vai ter algo mais implícito, né? E vai haver uma oposição. Por exemplo, se eu disser assim, a liberdade de escolha é um direito de todos, mas
só alguns a exercem com elegância. Eu tenho uma oposição aí, mas, né, através de uma adversativa. Então, no conjunto desse texto, né, dessa enunciação, há elementos que se opõem. Não assim explicitamente, mas implicitamente. Isso nós chamamos de paradoxo. Aqui, um outro exemplo de paradoxo. Por exemplo, o amor é ferida. Eu tenho uma metáfora. O amor é ferida. Né? Agora, ferida que dói. Olha, uma ferida que dói e não se sente. Então é algo subliminar, meio subjetivo. Como é algo que dói e você não sente? Como que eu sei que dá dor, mas eu não sinto? Isso é paradoxo. É um jogo de palavras que se opõem de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Então aqui tem o que nós chamamos de paradoxo. Tá? Agora, a preterição é uma omissão de fala de fato. É uma omissão de fala que de fato estão sendo expostas. Você na realidade está falando algo e você está negando que não esteja falando aquilo. Né? É muito comum quando a pessoa ela quer falar para o outro, olha, nós vamos abrir um momento de discussão, mas nós vamos ser breve na discussão, não vamos estender, e ao invés dela enxugar o que ela esteja falando, para ela indicar aos outros para serem breve, ela faz um discurso contrário. Tá? Então vejamos aqui, ó. Nem se precisa de falar da nossa briga. Ué, se não precisa é porque já estou falando que nós brigamos, né? Das nossas intrigas, do nosso ódio. Acabou falando, tá falando que nem se precisa, mas essa enrolação tudo acabou-se falando. Portanto, aqui nós temos a preterição. Preterição, né? Que é a omissão de fala que de fato está sendo oposta, tá bom? Antífrase ou ironia, muito usado o termo ironia. É a expressão de uma ideia por outra que lhe é contrária. Vamos supor, está passando uma mulher bem feia para os seus olhos. Aí você olha para o outro e fala assim, nossa, que mulher bonita. Isso é uma ironia. Ou você erra uma conta básica de matemática e fala, nossa, mas você é inteligente, hein, cara? Estou fazendo algo contrário, isso é ironia, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, com a morte de Hitler, a humanidade perdeu um homem de bem. Olha bem, que ironia, hein? A humanidade perdeu um homem de bem, um homem que só fez bramura, só fez coisa ruim, né? Então, na realidade, estou sendo irônico aqui. É o contrário do que está sendo dito, né? Isso daqui é o que nós chamamos de antífrase ou ironia. Vejamos agora as figuras de linguagem que tem o princípio da contiguidade, né? Ou implicação mútua. São duas, a metonímia e a sinédoque. Alguns autores consideram a sinédoque e metonímia como uma coisa só. As gramáticas mais tradicionais costumam fazer separação, né? Então eu vou ter metonímia e vou ter sinédoque. Realmente elas se confundem, por isso que há consenso entre alguns autores a considerar as duas como uma só, tá? Então, metonímia é o uso de uma palavra em lugar de outra com base em uma relação de causalidade entre seus significados. Por exemplo, olha, eu digo assim, eu ouvi Caetano Veloso. Na realidade, eu não ouvi o Caetano Veloso, eu ouvi a música que ele cantou, né? Então, é o autor pela obra. Nós falamos, ao invés de eu falar que eu ouvi a música, eu falo que eu ouvi o cantor, né? Como por exemplo aqui, ó, vocês devem ler Machado de Assis. Esse ler Machado de Assis não é o Machado em si, mas as obras que ele escreveu.
Tá? Então, vocês devem ler Machado de Assis, eu tenho aqui autor pela obra, é um exemplo claro de metonímia. Tudo bem? Bom, e a sinédoque? É o uso de uma palavra em lugar de outra com base em uma relação de contiguidade entre seus significados. Teria, por exemplo, bebi 2 copos d'água. Na realidade você não bebeu os 2 copos, você bebeu a água dos copos. Né? Comi 3 pratos de comida, você comeu o que estava no prato, não os pratos em si. Então, o governo financiou a construção de 1.000 tetos novos. Ele não financiou teto em si. Esse teto simboliza casa. Então, houve financiamento da construção de 1.000 novas casas. Então, aqui usou a palavra tetos para simbolizar casas. Portanto, aqui eu tenho um exemplo de sinédoque. Por isso que a metonímia e a sinédoque se parecem, né? Bom, nós estudamos, vimos aqui com alguns detalhes, 11 figuras de linguagens, né? Essas figuras são a comparação, a metáfora, a prosopopeia, a catacrese, a sinestesia, a antítese, o paradoxo, a preterição, a ironia, a metonímia e a sinédoque. Eu espero que todos tenham entendido. Até a próxima aula e bom dia!